Olá, sou o professor André Brock. Nesse vídeo vou falar sobre distribuição binomial, que é uma distribuição de probabilidade de uma variável que nós chamamos de variável aleatória discreta. As variáveis aleatórias podem ser discretas ou contínuas. Conforme o tipo, nós temos algumas distribuições de probabilidades. Das variáveis discretas, que são aquelas que assumem valores pontuais, valores que nós chamamos de discretos, né, valores inteiros, por exemplo, a principal ou uma das principais distribuições é a binomial, exatamente, que eu vou apresentar aqui. E vou disponibilizar em breve vídeos sobre diversas distribuições de probabilidades. No caso da binomial, eu apresento aqui inicialmente um exemplo bem simples, que você pode até questionar, mas qual a aplicabilidade prática, né, de ficar estudando o lançamento de moedas? Realmente, né, não tem nenhuma de forma direta, mas é muito interessante e é muito fácil de você entender a lógica desse processo, tanto de cálculo como de aplicação em situações práticas, quando você estuda esses exemplos simples de se entender, fáceis também de nós calcularmos e também para poder mostrar a relação entre cálculos mais simples e cálculos mais complexos que a gente pode realizar utilizando o conhecimento aqui da distribuição binomial. Então, quando eu falo num experimento como esse, de lançar uma moeda 3 vezes ou de lançar 3 moedas, tanto faz, eu tenho aqui um experimento aleatório, né? O que significa aleatório? O que vem a ser a aleatoriedade, né? Esse experimento ele é aleatório quando eu, ao realizá-lo, ou antes de realizá-lo, eu não consigo prever exatamente o que vai acontecer. O seu resultado, né, não é previsível, não é totalmente previsível. Se eu lanço uma moeda, tá, eu sei que vai dar o cara ou coroa, disso eu tenho certeza. Sei inclusive a probabilidade de dar cara e a probabilidade de dar coroa. Mas eu não consigo garantir antes do lançamento qual vai ser exatamente o resultado. Então é um experimento aleatório. Uma variável aleatória é uma variável associada exatamente a um experimento aleatório. E nesse caso a gente diz que é uma variável aleatória discreta, por quê? Olha, eu defini aqui como meu exemplo de variável aleatória, aqui nessa primeira situação, um número de coroas no lançamento das 3 moedas, ou de uma moeda 3 vezes. Então essa variável, para resumir, né, para abreviar, eu vou chamar de x, ao invés de ficar falando número de coroas no lançamento nos 3 lançamentos de uma moeda. É x. Esse x ele pode assumir o valor 0, tá? Eu posso ter posso lançar 3 vezes a moeda e não ter nenhuma coroa. Esse x ele pode ser 1, pode ter uma coroa só e 2 caras. Ele pode ser 2 coroas e pode ter até 3 coroas. Acontece que para cada um desses valores há uma probabilidade associada, há uma probabilidade do número de coroas ser igual a 0, há uma probabilidade do número de coroas ser igual a 1, do número de coroas ser igual a 2 e do número de coroas ser igual a 3. Essas probabilidades é que constituem exatamente a minha distribuição de probabilidade da minha variável x. Tá? Agora, como determinar essa distribuição de probabilidade? Há situações em que isso é mais simples, nós vamos ver inclusive nesse exemplo, a ideia é apresentar uma situação mais simples, tá? Há situações mais complicadas, aliás não precisamos ir muito longe, imagina se ao invés de 3 lançamentos da moeda, eu considere 10 lançamentos. Eu vou ter uma quantidade uma diversidade maior aqui de números
de valores possíveis para x, de muito mais possibilidades de resultados ou de resultados possíveis, tá? E começa a ficar inviável eu calcular como eu vou apresentar aqui no início. Daí a importância de você saber lidar com os modelos que existem de distribuição de probabilidades. E um desses modelos é exatamente o modelo binomial que nós estudaremos nesse vídeo. Perfeito? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui uma tabela com todos os resultados possíveis. Nós temos para o lançamento de 3 moedas, para cada lançamento, né, 2 resultados possíveis. Pode dar ou cara ou coroa. Vamos representar aqui por cara, o resultado cara por C e o R representando coroa. Então 2 no primeiro lançamento, 2 no segundo e 2 no terceiro. Quer dizer que o resultado aqui de todas as possibilidades é 2 ao cubo, que dá 8. Esses 8 resultados possíveis estão aqui na primeira coluna da tabela. Quando dá, por exemplo, cara, cara e cara, né, eu não tenho nenhuma coroa. O x é igual a 0. Quando eu tenho coroa, coroa, ou melhor, cara, cara e coroa, ou se não, cara, coroa, cara e cara, eu tenho apenas uma coroa. Então, minha variável de estudo, x, é o número de coroas. Tá? Quando você tem aqui cara, coroa, coroa, ou se não, coroa, cara, coroa, coroa, cara, são 2 coroas. E, finalmente, 3 coroas. Para cada situação aqui, para cada valor de x, eu tenho uma probabilidade associada. Por exemplo, a probabilidade do x ser igual a 0, ou seja, de não se ter nenhuma coroa, é um resultado somente, é uma possibilidade, né, uma tripla ordenada aqui, num total de 8 resultados. Então essa probabilidade é 1/8, que é o que nós apresentamos aqui na última coluna. Tá? Já para uma coroa, são 3 resultados possíveis, 3/8 e assim por diante. Tá? Aqui eu consigo, né, de maneira exaustiva, que a gente chama, colocar todas as possibilidades para analisar as probabilidades, mas isso nem sempre é viável. Perfeito? Então vamos ver aí como que a gente pode fazer esses cálculos sem ter que dispor de todos os resultados possíveis. E só um detalhe antes de avançarmos aqui, se eu somar todas essas probabilidades, o resultado vai ser sempre 1. Então qualquer que seja a minha variável aleatória, o somatório, né, de todas as probabilidades ou das probabilidades de todos os possíveis valores, tá? Isso daqui vai dar sempre 1. Perfeito? Nós podemos também representar essa distribuição de probabilidade graficamente. Aqui a gente percebe, inclusive, que há uma simetria, né? Se você passar aqui uma linha aqui pelo centro desse gráfico, você vai perceber que ele tem comportamento simétrico, inclusive esse meio aqui, né, essa linha está passando bem pelo 1,5, que você vai ver aqui, é o valor esperado, né, do número de coroas quando se lança 3 moedas, ou lança-se 3 vezes a mesma moeda durante uma longa sucessão. Se você for anotando toda vez que lança as 3 moedas, anotando o número de coroas que ocorreu, e ao final desse processo calcular a média, essa média vai dar 1,5. É o que a gente chama de valor esperado da variável aleatória. É uma média da distribuição. Perfeito? E isso é importante, você conhecer a distribuição de probabilidade. Lógico que aqui é uma situação de só lançar moeda, não tem aplicabilidade prática, mas se fosse pensar num jogo, por exemplo, para se determinar, para se acertar um número de coroas, quer dizer, você tem que tomar uma decisão a respeito do chute que você vai dar, né, da sua aposta. Então eu não apostaria nem 0 e nem 3. Por quê? Porque são as menores probabilidades. Certamente apostaria em uma coroa ou 2, porque são as maiores probabilidades. E é assim que funciona na prática também, nas situações que têm aplicabilidade prática. Você, conhecendo a distribuição de probabilidades, tem condições de tomar a melhor decisão. Quer dizer, você consegue, mesmo que não preveja com certeza o que vai acontecer, você consegue fazer uma previsão com maior probabilidade
de ocorrência. Perfeito? Bom, essa situação ela é simples, só 3 moedas, mas como eu já falei, se a gente aumentar para 5, 6, 10 moedas, começa a ficar inviável esse processo de você mostrar, apresentar ali todas as possibilidades para poder calcular as probabilidades. Existe um modelo para isso, que é o modelo binomial que nós vamos ver agora. Então algumas condições aqui para a gente verificar quando que eu consigo encaixar esse modelo na prática, né? Quando eu posso modelar uma situação prática através da distribuição binomial. Então eu tenho que ter uma variável aleatória num determinado experimento aleatório, e esse experimento ele consiste em N tentativas ou repetições independentes sob as mesmas condições. Vamos fazer um paralelo com a situação que acabamos de ver das moedas, tá? Ou do lançamento de uma moeda 3 vezes. Cada lançamento é uma tentativa, são 3 lançamentos da mesma moeda, ou são 3 lançamentos de 3 moedas. Cada lançamento independe, o resultado independe do que aconteceu no anterior. Você vai lançar uma moeda, pode dar cara ou coroa. Deu cara. Bom, beleza. Então, no próximo lançamento, a probabilidade de cara vai ser menor porque ocorreu cara no primeiro? Não, né? Elas são independentes. Então, é uma situação que está ok aqui, segundo as condições, para a gente verificar se a distribuição binomial se encaixa. São 2 resultados possíveis. Cara ou coroa, no nosso caso, que a gente vai chamar de sucesso ou fracasso. Nem sempre vai ser cara ou coroa ou cara, né? Mas a ideia aqui é aplicar naquelas situações em que eu verifico se ocorre aquilo que eu quero estudar ou não ocorre. Então, o que nós chamamos de sucesso e o que nós chamamos de fracasso. No nosso exemplo, como a minha variável x referia-se ao número de coroas, o x é sempre o número de sucessos. Então, o sucesso para a gente no exemplo, né, era exatamente a ocorrência de coroa. Perfeito? E o fracasso, a não ocorrência da coroa. No caso, a ocorrência do resultado cara. E a probabilidade de sucesso, que nós vamos representar pela letra minúscula P, ou PS, probabilidade de sucesso, permanece constante. A cada lançamento da moeda, essa probabilidade não se altera, ela se mantém em meio, em 50%. Então, eu posso aplicar essa distribuição binomial exatamente nessa situação da moeda. Aqueles cálculos, aqueles valores que nós obtivemos exaurindo todos os resultados possíveis, eu posso utilizar uma fórmula para isso, que é a fórmula da distribuição binomial. É essa fórmula aqui. A probabilidade de qualquer valor de x é dada por toda esta expressão. Perceba, embora pareça aqui meio complicada, né, mas perceba que essa expressão depende do valor de x, ou seja, do valor que eu escolhi para calcular a probabilidade, do n, número de tentativas. Então, no exemplo da moeda, o nosso n é 3, porque são 3 moedas. Tá? Do P, probabilidade de sucesso. O que eu defini como sucesso no nosso exemplo? Sucesso, ocorrer coroa. Ok? Ocorrer coroa. Então, a nossa variável x vai ser sempre o número de sucessos. Tá? Então, o número de coroas. Eu poderia ter escolhido o número de caras? Poderia, tá? Poderia, aí é a escolha. Mas você tem que fazer essa escolha para poder determinar corretamente os valores aqui. Nesse caso também, cara ou coroa, as probabilidades não se alteram, né? Não teria muito problema essa inversão, tá? Mas faça essa escolha, número de coroas, ou seja, número de sucessos. Perfeito? Quer dizer então que o meu P, que é probabilidade de sucesso, vai ser de 50%. Eu vou por aqui meio, 1 sobre 2. Tá? Bom, e a minha probabilidade Q? O que é a probabilidade Q? A probabilidade de fracasso. Vai ser sempre 1 menos P. Tá? Nesse caso é 1 menos meio, que também dá meio. Nem sempre essa probabilidade Q vai ser igual à probabilidade P. Tá? Nesse caso da moeda, sim. Então, tá aí. Q igual a meio, P
igual a meio também. Pronto, eu tenho P, Q, N e X para poder utilizar essa fórmula. Bom, vale a observação aqui que para esse problema é mais fácil você exaurir todos os possíveis resultados do que aplicar essa fórmula. Tá ok? Não é, mas eu só quero mostrar o paralelo aqui. Em situações práticas vai ser o contrário, é muito mais fácil aplicar essa fórmula do que você tentar elencar todos os possíveis resultados. Perfeito? Então vou deixar aqui o meu n igual a 3, abrir espaço aqui para a gente poder calcular pelo menos aqui um ou dois valores, né? A probabilidade de zero, a probabilidade do x ser igual. Como é que eu vou calcular? Bom, fazer a substituição dos valores. 3, o n é 3, então 3 fatorial, esse ponto de exclamação aqui na matemática é fatorial, já vou falar sobre ele. Tá? X, meu x é 0, está aqui, né? Foi a minha escolha. 0 fatorial e n menos x, 3 menos 0 fatorial, multiplicado por P, que é meio, elevado a x, elevado a 0, multiplicado por Q, que também é meio, elevado a n menos x. Perfeito? E agora é calcular isso daqui. Bom, olha, fatorial de um número, né, n fatorial, é você multiplicar o n pelos seus antecessores até chegar no 1. Tá? Então, por exemplo, 3 fatorial, né, é você multiplicar o 3 pelo 2 pelo 1, que vai dar 6. Ok? Então aqui, se você quiser, você pode fazer a simplificação, o desenvolvimento. Geralmente a gente faz simplificação, tá? Porque o desenvolvimento, mesmo utilizando calculadora, vai gerar números tão grandes. Se você quiser tentar, aí, por exemplo, calcular um 20 fatorial, tá? Dá um número absurdo. E aí a gente procura fazer simplificações. Nessa daqui eu vou direto. Essa simplificação é mais direta porque os valores são pequenos. Vale observar aqui que 1 fatorial, quando ocorrer, né, é 1, até aí ok, e 0 fatorial, aí tem uma propriedade que explica isso, também vai ser igual a 1. Ok? Então, olha aqui, nós temos na parte de cima 3 fatorial sobre 0 fatorial é 1. Que multiplica 3 menos 0 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Então, é 1 que multiplica 3. Fatoriais idênticos eu posso cancelar, tá certo? Só quando eles forem exatamente iguais. Cuidado, se tiver assim, um 3 fatorial sobre um 6 fatorial. 3 e 6 você consegue simplificar, mas 3 fatorial com 6 fatorial não pode simplificar, somente se eles forem idênticos, ok? Multiplicado por meio elevado a zero, todo número elevado a zero, qualquer número não nulo elevado a zero dá 1. E meio elevado a 3, meio elevado a 3 fica 1 elevado a 3, 2 elevado a 3, que é igual a 1/8. Bom, quer dizer então aqui que eu vou ter 1 que multiplica 1, que dá 1. E embaixo eu vou ter 1 que multiplica 8, que vai dar 8. Está aí, ó. Aquela probabilidade que lá nós calculamos, esgotando, né, todos os possíveis resultados, aqui a gente calcula pela fórmula. Vou calcular mais uma probabilidade aqui, o P de 1, né? Quando o x for igual a 1, a fórmula vai mudar somente onde tinha 0, eu coloco 1. Tá? Então vai ficar 3 menos 1. Aqui, meio elevado a 1. E aqui, meio elevado a 3 menos 1 elevado a 2. É só perceber que à medida que o x vai aumentando aqui, né, o que acontece? Essa parte de cima da fração permanece, a parte de baixo você vai aumentando o x e diminuindo uma unidade aqui. E os expoentes aqui também têm esse comportamento, né? Você aumenta uma unidade do primeiro expoente, diminui uma unidade no segundo expoente. Perfeito? Bom, eu tenho aqui, olha, 3 fatorial, eu posso desenvolver até onde eu quiser o fatorial. Se eu quiser parar aqui, eu tenho que colocar ponto de exclamação, tá? É que no caso do 3, depois do 2 vem o 1, então não mudaria nada se eu colocar 1 aqui. Eu vou desenvolver. 1 fatorial é 1, e aqui 3 menos 1 dá 2 fatorial. 2 fatorial é 2 que multiplica 1.
Depois, meio elevado a 1 é meio, e meio elevado a 2 é 1/4. Perfeito? Olha, você pode cancelar aqui. Né? E só. Então, aqui na parte de cima você tem 3, que por 1 vai dar 3. E na parte de baixo, 1 por 1 por 2 por 4 vai dar 8. 3/8, essa é a probabilidade de ocorrer uma coroa. Ok? E aí você continua, se quiser, aí os cálculos até chegar no P de 3. Faltam só 2 aí. Mas já deu para se ter uma ideia. Agora a gente vai aplicar essa fórmula numa situação prática. Tá aí o exemplo. Um teste ele consiste em 10 questões com 5 alternativas cada, com apenas uma correta. Se eu escolher de forma aleatória, né, no sorteio, no puro chute, uma alternativa para cada questão, qual é a probabilidade de que eu erre todas? Letra A. B, acerte exatamente uma. E letra C, acerte pelo menos 2. Então, como que eu vou resolver essa situação? Primeiro é enxergar que aqui dá para se aplicar a distribuição binomial. Tá? Por quê? Nós temos n tentativas, n igual a 10, independentes. Né? Cada chute que eu vou dar em cada questão independe da anterior. Então, a probabilidade de acerto em cada uma independe de eu ter acertado ou não a anterior ou a próxima, as anteriores ou as próximas. Perfeito? Em cada situação eu tenho uma chance de sucesso ou de fracasso, acertar ou errar. E essa probabilidade de sucesso permanece constante. Tá? Bom, que probabilidade que é essa? Primeiro eu vou colocar aqui como sucesso. O sucesso nem sempre precisa ser uma coisa boa aqui, né? Mas sim aquilo que você deseja estudar. Tá? Eu estou falando aqui em probabilidade de errar todas, depois de acertar exatamente uma, acertar pelo menos 2. Então vamos focar o nosso sucesso em acertar a questão. Tá? É acertar cada questão. Tá? Então, o sucesso é definido para cada repetição. Então, acertar a questão é aqui definida para mim como o sucesso. Perfeito? Portanto, a probabilidade P qual é? 1/5, né? Porque são 5 alternativas e tem uma chance de acerto. Perfeito? Se quiser colocar como 0,2, 0,20 aqui também tudo bem. Agora, qual é a probabilidade, então, de fracasso? É sempre 1 menos P. Tá? Então, a probabilidade de fracasso vai ser 1 menos 1/5. Essa probabilidade Q vai ser de 4/5. Então, se eu tenho uma chance em cada questão de 20% de acerto, né, que é 1/5, de 80% vai ser a minha probabilidade de erro. Ok? Poderia ter definido o sucesso como errar a questão? Poderia. Aí eu inverteria os valores de P e Q, também dá para resolver. Tá? É que às vezes a interpretação acaba ficando um pouco mais difícil. Ok? Bom, então eu já tenho meu N, tenho P, tenho Q. O que eu preciso para cada item é exatamente determinar o que eu quero como X. Errar todas significa o meu X. Meu X que pode ser 0, eu posso errar todas. Pode ser uma só questão certa, 2, 3, 4, 5, até 10 no máximo que eu posso acertar. Muito difícil, quase impossível acertar as 10, né, no chute. Agora, errar todas. Então, é a probabilidade do meu X ser igual a 0. Está aí. Né? 0 acertos, todas erradas. Aí eu vou colocar 10 fatorial sobre 0 fatorial. Lembrar que a fórmula aqui é n fatorial, nessa parte, né? X fatorial, n menos x fatorial. É a probabilidade de x. Perfeito? Então, 10n menos x, 10 menos 0, fatorial, multiplicado por probabilidade de sucesso elevado a x, p elevado a x, 1/5 elevado a 0, multiplicado por q elevado a n menos x, tá? Q, 4/5, elevado a
10 menos 0. Ok? Bom, eu deixei na forma fracionária, mas como eu disse aqui, para a gente poder usar a calculadora, se nós utilizarmos 0,8 ou 0,80 e aqui 0,20, né, ou 0,2, fica mais tranquilo. Nessa parte de cima eu tenho 10 fatorial sobre 0 fatorial é 1, 10 menos 0 é 10, então fica 10 fatorial. Em cima e embaixo eu cancelo. Ok? 1/5 elevado a 0 dá 1. E 4/5 elevado a 10, vamos calcular aqui, 4/5 é 0,8. Eu vou elevar a 10ª potência. Resultado 0, vou usar 4 casas aqui, 1074. Tá? Então, 0,1074. Parte de cima, tudo 1 com 0,1074, parte de baixo, tudo 1. A parte de baixo eu sempre vou conseguir simplificar totalmente. Tá? Então aqui eu tenho 0,1074 na forma decimal. Essa é a probabilidade. Na forma percentual, só deslocar 2 casas para a direita aí com a vírgula, né? Multiplicar por 100. Você tem uma probabilidade de 10,74% de errar todas, se você chutar todas. Ok? Agora, acertar exatamente uma. Como é que eu posso resolver essa questão? Está aqui, letra B. Então, já está a fórmula aí. Acertar exatamente uma. Tá? Eu tenho x igual a 1, o n é 10, então vai ficar 10 fatorial. 1 fatorial, que é 1, 10 menos 1 fatorial, é P, que é 1/5, eu já vou colocar aqui 0,2 elevado a x, que é 1, e 0,8, que é 4/5, elevado a 10 menos 1, elevado a 9. Tá? Agora, como resolver aqui? Se você for calcular 10 fatorial, já dá um valor bem elevado aqui, só para você ter uma ideia, tá aí 3.628.800. E 10, que não é um n muito grande. A gente considera n grande em estatística quando nós temos aí para cima de 30. Né? Só para você ter uma ideia, se fosse 20 fatorial aqui, olha aí o valor que dá. Tá? Então, a ideia aqui é sempre simplificar. Eu não preciso calcular nem o 20 e nem o 10 fatorial. Tá? O 20 porque não está aqui, mas mesmo o 10 fatorial. Eu desenvolvo, a ideia aqui é sempre assim, desenvolve o de cima, que vai ser sempre o maior fatorial, ou no mínimo vai ser igual ao de baixo. Você desenvolve até chegar no maior fatorial de baixo. Embaixo eu tenho 1 fatorial, que é simples, é 1 mesmo, e eu tenho 10 menos 1, eu tenho 9 fatorial embaixo. Então, desenvolvo o 10 até chegar no 9, aí põe fatorial. Posso parar, né, no 9 fatorial? Posso, porque 9 fatorial é 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Aí eu cancelo 9 fatorial com 9 fatorial. Pronto, eu eliminei fatorial da minha expressão. 0,2 elevado a 1 é 0,2. Tá? E 0,8 elevado a 9, eu vou calcular. Então, vamos lá, calculadora, 0,8, perdão, 0,8, eu vou elevar a 9. Resultado, 1342, 0,1342. Ok? Bom, então o que nós vamos ter aqui? Na parte de cima, 10 multiplicado por 0,2 dá 2, multiplicado por 1342. Embaixo é tudo 1. Tá? Então eu vou multiplicar esse 0,1342, eu vou digitar novamente aqui para considerar essa aproximação, eu vou multiplicar por 10 e por 0,2. Quer dizer, multiplico direto por 2, dá 2684. 0,2684. 26,84%. Ok? Tá aí, essa probabilidade de acertar exatamente uma, qualquer uma delas, mas exatamente uma. Agora, na letra C fala em pelo menos duas, probabilidade de eu ter um x maior ou igual
a 2. Tá? Eu estou usando o x aqui, a gente pode indicar dessa forma, como pode indicar, né, a probabilidade do x ser igual a 1. Tá? Essa fórmula não serve para intervalos, mas sim para valores individuais. Né? Então, no caso maior ou igual a 2, teoricamente eu teria que calcular a probabilidade do x ser igual a 2, mais a probabilidade do x ser igual a 3, mais a probabilidade do x ser igual a 4, mais, e assim vai, né, até o último valor possível para x, que é o 10, porque são 10 questões. Eu teria que aplicar a fórmula 9 vezes, do 2 até o 10. Muito trabalho. Eu posso fazer o seguinte, se eu tivesse aqui nessa soma inseridos as probabilidades de 0 e de 1, eu teria 100%. Todos os possíveis valores, 100%, ou 1, né? Na forma decimal, 100%, ou na forma unitária, 100% é 1. Se eu fizer 1 menos a probabilidade do 0 somada à probabilidade do 1, eu tenho exatamente a probabilidade que eu quero, de 2 até 10. Perfeito? Então eu estou fazendo o quê? Pegando a probabilidade do 0, a probabilidade do 1, somando as duas e tirando de 100%. Essas duas probabilidades nós já calculamos. A probabilidade do 0 é 0,1074. Né? A probabilidade do 1 está ali 0,2684. Tá? Se nós somarmos essas duas, 2684 mais 0,1074, o resultado é 37,58. 37,58. Aí basta subtrair isso de 1, vou fazer menos 1, vai inverter sinal aqui, 62,42. Então 0,6242. Essa é a probabilidade, 62,42%. Probabilidade de eu acertar pelo menos duas ou 3 ou 4, tá? Até 10. Ok? Mas fica aí como exercício para quem quiser calcular outras probabilidades, né? A probabilidade de acertar 3, a probabilidade de acertar menos do que 3, menos do que 4, menos do que 5. Olha, menos do que 2 nós já temos. Probabilidade de acertar menos que 2 é de quase 38%. Ok? Bom, é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre, vou ter uma sequência aqui de vídeos falando de algumas outras distribuições de probabilidade, como hipergeométrica, Poisson, distribuição normal e assim por diante. Até lá!